Catecismo Maior de São Pio X. Áudio 8 de 22. Terceira parte. Do mandamento da lei de Deus e da Igreja. Capítulo 3. Dos mandamentos que se referem ao próximo. Parágrafo 1º. Do quarto mandamento da lei de Deus. Ouve, meu filho, a instrução de teu pai. Não desprezes o ensinamento de tua mãe. Isto será, pois, um diadema de graça para a tua cabeça e um colar para o teu pescoço. Provérbios, capítulo 1, versículos 8 a 9. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Romanos, capítulo 13, versículo 1. 400. Qual é o quarto mandamento? Honrarás teu pai e tua mãe. O quarto mandamento, honrarás teu pai e tua mãe, ordena-nos a respeitar o pai e a mãe, e a obedecê-los em tudo o que não é pecado, e auxiliá-los em suas necessidades espirituais e temporais. 401. O que nos proíbe o quarto mandamento? O quarto mandamento nos proíbe de ofender os nossos pais, com palavras, obras ou de qualquer outra maneira. 402. Sob o nome de pai e mãe, que outras pessoas compreendem este mandamento? Sob o nome de pai e mãe, este mandamento também inclui todos os superiores hierárquicos, tanto eclesiásticos como seculares, aos quais devemos obedecer e respeitar. 403. De onde vem a autoridade aos pais para comandar os filhos, e aos filhos a obrigação de obedecê-los? A autoridade que os pais têm de mandar nos filhos e a obrigação que têm os filhos de obedecer vem-lhes de Deus, que constituiu e ordenou a família, para que nela o homem encontre os primeiros meios necessários para o seu aperfeiçoamento material e espiritual. 404. Os pais têm deveres para com os filhos? Os pais têm o dever de amar, alimentar e cuidar de seus filhos, de prover a sua educação religiosa e civil, de dar-lhes o bom exemplo, de afastá-los das ocasiões de pecado, de corrigi-los nas suas deficiências e de auxiliá-los a abraçar o estado a que são chamados por Deus. 405. Deus nos deu o exemplo da família perfeita? Deus nos deu o exemplo da família perfeita na Sagrada Família, na qual Jesus Cristo viveu sujeito à Santíssima Virgem e a São José, até os 30 anos, ou seja, até quando começou a desempenhar a missão que lhe confiara o Padre Eterno, de pregar o Evangelho. 406. Se as famílias vivessem isoladamente uma das outras, poderiam prover a todas as suas necessidades materiais e morais? Se as famílias vivessem isoladamente uma das outras, não poderiam prover as suas necessidades, e é necessário que elas se unam em sociedade civil, a fim de se auxiliarem mutuamente, para o seu aperfeiçoamento e para a sua felicidade comum. 407. O que é a sociedade civil?
A sociedade civil é a reunião de muitas famílias, dependentes da autoridade de um líder, para se auxiliarem reciprocamente a conseguir o mútuo aperfeiçoamento e a felicidade temporal. 408. De onde vem a autoridade que governa a sociedade civil? A autoridade que governa a sociedade civil vem de Deus, que a quer estabelecida no bem comum. 409. A obrigação de respeitar e obedecer à autoridade que governa a sociedade civil? Sim, todos aqueles que pertencem à sociedade civil têm a obrigação de respeitar e obedecer essa autoridade, porque vem de Deus e porque assim o exige o bem comum. 410. Todas as leis que são impostas pela autoridade civil devem ser cumpridas e respeitadas? Devem cumprir e respeitar-se todas as leis que a autoridade civil impõe, desde que não sejam contrárias à lei de Deus, de acordo com a ordem e o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. 411. Além do respeito e da obediência às leis impostas pela autoridade, quais outros deveres têm aqueles que fazem parte da sociedade civil? Aqueles que fazem parte da sociedade civil, além da obrigação de respeitar e obedecer às leis, têm o dever de viver e trabalhar concordes e de procurar, segundo suas possibilidades, que a sociedade seja virtuosa, pacífica, ordenada e próspera para o proveito comum. Parágrafo 2º. Do 5º mandamento da lei de Deus. Não façamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 12. – 412. Que nos proíbe o 5º mandamento: não matarás. O 5º mandamento, não matarás, proíbe dar a morte ao próximo, nele bater ou feri-lo, ou causar qualquer outro dano no seu corpo, por nós ou por meio de outrem. Proíbe também ofendê-lo com palavras injuriosas e desejar-lhe o mal. Neste mandamento, Deus proíbe até mesmo ao homem dar a morte a si mesmo, ou suicídio. 413. Por que é pecado grave matar o próximo? Porque o que mata usurpa temerariamente o direito que só Deus tem sobre a vida humana. Porque destrói a segurança da sociedade humana. Porque tira ao próximo a vida, que é o maior bem natural que ele tem neste mundo. 414. Haverá casos em que seja lícito matar o próximo? É lícito tirar a vida do próximo, durante o combate em guerra justa, quando se executa, por ordem da autoridade suprema, a condenação à morte em castigo de algum crime, e finalmente quando se trata de necessária e legítima defesa da vida, no momento de uma agressão injusta. 415. No 5º mandamento, Deus proíbe também causar danos à vida espiritual do próximo? Sim, no 5º mandamento, Deus proíbe também causar danos à vida espiritual do próximo, com um escândalo. 416. Que é o escândalo?
O escândalo é toda palavra, ação ou omissão que seja ocasião para os outros de cometerem pecados. (417) É pecado grave o escândalo? O escândalo é um pecado grave, porque tende a destruir a maior obra de Deus, que é a redenção, com a perda das almas. Pois que ele dá ao próximo a morte da alma, tirando-lhe a vida da graça, que é mais preciosa do que a vida do corpo, e porque é causa de uma multidão de pecados. Por isso, Deus ameaça os escandalosos com os mais severos castigos. (418) Por que no quinto mandamento Deus proíbe ao homem dar a morte a si mesmo, isto é, suicidar-se? No quinto mandamento, Deus proíbe o suicídio porque o homem não é senhor de sua vida, como não é da dos outros. A Igreja, portanto, pune o suicida com a privação do sepultamento eclesiástico. (419) É proibido no quinto mandamento também o duelo? Sim, no quinto mandamento é também proibido o duelo, porque o duelo participa da malícia do suicídio e do homicídio, e fica excomungado todo aquele que voluntariamente nele toma parte, ainda que seja como um mero espectador. (420) É também proibido o duelo quando é excluído o perigo de morte? Sim, é também proibido este duelo, não só porque não podemos matar, mas nem mesmo ferir voluntariamente a nós mesmos ou a outrem. (421) A defesa da honra pode justificar o duelo? Não, porque é falso que no duelo se repare a ofensa, e porque não se pode reparar a honra com uma ação injusta, irracional e bárbara, tal qual o duelo. (422) Que nos ordena o quinto mandamento? O quinto mandamento ordena-nos a perdoar nossos inimigos e os amemos a todos. 423. Que deve fazer quem prejudicou o próximo na vida do corpo ou na da alma? Quem prejudicou o próximo não basta que se confesse, mas deve também reparar o mal que fez, compensando o próximo pelos danos que lhe causou, retratando os erros que lhe ensinou e dando-lhes bom exemplo. Parágrafo 3º. Do sexto e do nono mandamentos da lei de Deus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que lança um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que teu corpo todo seja lançado na geena. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta e lança-a longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo inteiro seja tirado na geena. Foi também dito: todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que rejeita sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete um adultério.
Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 33. 424. Que nos proíbe o sexto mandamento: não pecarás contra a castidade. O sexto mandamento, não pecarás contra a castidade, proíbe qualquer ação, palavra ou olhar contrários à castidade, como também proíbe a infidelidade no matrimônio. 425. Que nos proíbe o nono mandamento. O nono mandamento proíbe expressamente todo desejo contrário à fidelidade que os cônjuges se juraram ao contrair matrimônio. E proíbe também todo pensamento culpável e todo desejo de ação proibida pelo sexto mandamento. – 426. É um grande pecado a impureza? É um pecado gravíssimo e abominável diante de Deus e dos homens. Rebaixa o homem à condição dos brutos, arrasta-o a muitos outros pecados e vícios, e provoca os mais terríveis castigos nesta vida e na outra. 427. São pecados todos os pensamentos que nos vêm ao espírito contra a pureza? Os pensamentos que nos vêm ao espírito contra a pureza, por si mesmo não são pecados, mas antes tentações e incentivos ao pecado. 428. Quando os maus pensamentos são pecados? Os maus pensamentos, ainda que não sejam seguidos de ação, são pecados, quando culpavelmente lhes damos motivo, ou neles consentimos, ou nos expomos ao perigo próximo de neles consentir. 429. Que nos ordenam o sexto e o nono mandamentos. O sexto mandamento ordena-nos que sejamos castos e moderados nas ações, nos olhares, no porte e nas palavras. O nono mandamento ordena-nos que sejamos castos e puros, ainda mesmo no nosso íntimo, isto é, na mente e no coração. 430. Que devemos fazer para observar o sexto e o nono mandamentos? Para bem observarmos o sexto e o nono mandamentos, devemos invocar frequentemente e de todo o coração a Deus. Ser devotos da Santíssima Virgem Maria, Mãe da Pureza. Lembrar-nos de que Deus nos vê. Pensar na morte, nos castigos divinos, na paixão de Jesus Cristo, guardar os nossos sentidos, praticar a mortificação cristã e frequentar os sacramentos com as devidas disposições. 431. Que devemos evitar para nos mantermos castos? Para nos conservarmos castos, devemos fugir da ociosidade, dos maus companheiros, as más leituras, a intemperança, o olhar para figuras indecentes, os espetáculos licenciosos, os bailes, as conversas e diversões perigosas, bem como todas as demais ocasiões de pecado. Parágrafo 4º. Do sétimo mandamento da lei de Deus. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos.
Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isto, todos murmuravam e diziam: Ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e, se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: Hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 9. (432) Que nos proíbe o sétimo mandamento: não furtarás. O sétimo mandamento, não furtarás, proíbe tirar ou reter injustamente as coisas alheias e causar dano ao próximo nos seus bens de qualquer modo que seja. (433) O que quer dizer furtar? Furtar quer dizer tirar injustamente as coisas alheias contra a vontade do dono, quando ele tem toda a razão e todo o direito de não querer ser privado do que lhe pertence. (434) Por que se proíbe o furtar? Porque se peca contra a justiça e se faz injúria ao próximo, tirando e retendo, contra o seu direito e contra a sua vontade, o que lhe pertence. 435. Que são as coisas alheias? São todas as coisas que pertencem ao próximo, das quais tem a propriedade ou uso, ou simplesmente as tem em depósito. 436. De quantos modos se tiram injustamente as coisas alheias? De 2 modos: com o furto e com o roubo. 437. Como se comete o furto? O furto se comete tirando ocultamente as coisas alheias. 438. Como se comete o roubo? Comete-se o roubo tirando com violência ou manifestamente as coisas alheias. 439. Em que situações se podem tirar as coisas alheias sem cometer pecado? Quando o dono não se opõe, ou então, quando se opõe injustamente, como no caso de alguém que estivesse em extrema necessidade, contanto que tirasse só o que lhe é estritamente necessário para suprir a necessidade urgente e extrema. 440. É somente com o furto e com o roubo que se prejudica o próximo nos seus bens? Prejudica-se o próximo também com a fraude, com a usura e qualquer outra injustiça contra os seus bens. 441. Como se comete a fraude? A fraude é cometida enganando o próximo no comércio, com pesos, medidas ou moedas falsas, ou com gêneros deteriorados, falsificando escrituras e documentos, em suma, fazendo falsidades nas compras, nas vendas ou em qualquer outro contrato, e ainda
quando se não quer dar o preço justo ou preço combinado. 442. De que modo se comete a usura? Comete-se a usura exigindo sem título legítimo um juro ilícito por uma quantia emprestada, abusando da necessidade ou da ignorância do próximo. 443. Quais outras injustiças se cometem contra os bens do próximo? São injustiças fazê-lo perder injustamente o que tem, danificá-lo nas suas propriedades, não trabalhar em conformidade com o dever, não pagar por malícia as dívidas e mercadorias compradas, ferir ou matar os animais do próximo, estragar ou deixar estragar-se o que se tem em depósito, impedir alguém de auferir um lucro justo, auxiliar os ladrões, ao receber, esconder ou comprar pertences roubados. 444. É pecado grave roubar? É um pecado grave contra a justiça quando se trata de matéria grave, porque é de suma importância que seja respeitado o direito que cada um tem sobre os próprios bens, e isto para o bem dos indivíduos, das famílias e da sociedade. 445. Quando é grave a matéria do furto? É grave quando se tira coisa importante, e ainda quando, tirando-se coisa de pouca monta, o próximo sofre com isso grave dano. 446. Que nos ordena o sétimo mandamento? O sétimo mandamento ordena-nos que respeitemos os bens dos outros, que paguemos o justo salário aos operários e que observemos a justiça em tudo que diz respeito à propriedade alheia. 447. Quem pecou contra o sétimo mandamento, é suficiente que apenas se confesse disso? Quem pecou contra o sétimo mandamento, não basta que se confesse, mas é necessário que faça o que puder para restituir as coisas alheias e reparar os danos causados ao próximo. 448. Que é a reparação dos danos causados? A reparação dos danos causados é a compensação que se deve dar ao próximo pelos frutos e lucros perdidos em razão do furto e de outras injustiças cometidas em seu prejuízo. 449. A quem se devem restituir os bens roubados? Aquele a quem se roubaram, aos seus herdeiros, se já tiver morrido, e se isso for verdadeiramente impossível, deve-se dar o seu valor aos pobres e às obras pias. 450. Que se deve fazer quando se acha alguma coisa de grande valor? Deve-se empregar grande diligência para achar o dono e restituir-lhe fielmente. Parágrafo 5º. Do 8º mandamento da lei de Deus. Dizei somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo que passa além disso vem do maligno. Mateus, capítulo 5, versículo 37. – 451. Que nos proíbe o 8º mandamento, não levantar falso testemunho. O 8º mandamento
Não levantarás falso testemunho, proíbe-nos atestar falsidade em juízo. Proíbe também a detração ou maledicência, a calúnia, a adulação, o juízo e a suspeita temerários, e todo tipo de mentiras. 452. O que é detração ou maledicência? A detração ou maledicência é um pecado que consiste em manifestar, sem justo motivo, os pecados ou defeitos alheios. – 453. Que é a calúnia ou difamação? A calúnia é um pecado que consiste em atribuir maliciosamente ao próximo culpas e defeitos que não tem. 454. O que é adulação? Adulação é um pecado que consiste em enganar uma pessoa dizendo-lhe falsamente bem dela mesma ou de outras, com o propósito de tirar daí alguma vantagem. 455. Que é juízo ou suspeita temerária? O juízo ou suspeita temerária é um pecado que consiste em julgar ou suspeitar mal dos outros, sem justo fundamento. 456. O que é a mentira? A mentira é um pecado que consiste em afirmar como verdadeiro ou falso, por meio de palavras ou ações, o que se julga não ser assim. 457. De quantas espécies é a mentira? A mentira é de 3 espécies: jocosa, oficiosa e prejudicial. 458. Que é a mentira jocosa? Mentira jocosa é aquela pela qual se mente por gracejo e sem prejuízo para ninguém. 459. Que é a mentira oficiosa? Mentira oficiosa é a afirmação de uma falsidade para benefício próprio ou de outro, sem prejuízo para ninguém. 460. Que é a mentira prejudicial? Mentira prejudicial é a afirmação de uma falsidade com prejuízo do próximo. 461. É lícito mentir alguma vez? Nunca é lícito mentir, nem por gracejo, nem para proveito próprio ou alheio, porque é coisa má em si mesma. 462. Que pecado é a mentira? A mentira, quando é jocosa ou oficiosa, é pecado venial. Mas quando é prejudicial, é pecado mortal, se o prejuízo que causa é grave. 463. É necessário dizer sempre tudo o que se pensa? Nem sempre é necessário, especialmente quando quem pergunta não tem o direito de saber o que pergunta. 464. Quem pecou contra o 8º mandamento, basta que se confesse? Quem pecou contra o 8º mandamento, não basta que confesse o seu pecado, mas tem a obrigação de retratar tudo o que disse caluniando o próximo e reparar, da melhor forma que puder, os danos que lhe causou.
465. Que nos ordena o oitavo mandamento? O oitavo mandamento ordena-nos que digamos oportunamente a verdade e que interpretemos em bom sentido, tanto quanto pudermos, as ações do nosso próximo. Parágrafo 6º. Do 10º mandamento da lei de Deus. Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mateus, capítulo 6, versículo 21. (466) Que nos proíbe o 10º mandamento: não cobiçarás as coisas alheias. O 10º mandamento, não cobiçarás as coisas alheias, proíbe o desejo de privar o próximo de seus bens e o desejo de adquirir bens por meios injustos. (467) Por que Deus proíbe ainda o desejo dos bens alheios? Deus proíbe-nos o desejo dos bens alheios porque Ele quer que nós, mesmo interiormente, sejamos justos e nos conservemos cada vez mais afastados das ações injustas. (468) O que nos ordena o 10º mandamento? O 10º mandamento ordena-nos que nos contentemos com o estado em que Deus nos colocou e que soframos com paciência a pobreza, quando Deus nos queira neste estado. (469) Como pode o cristão estar contente na pobreza? O cristão pode estar contente mesmo na pobreza, considerando que o maior de todos os bens é a consciência pura e tranquila, que a nossa verdadeira pátria é o céu, e que Jesus Cristo se fez pobre por amor de nós, e prometeu um prêmio especial a todos aqueles que suportam com paciência a pobreza.